E sem mais demoras, quero passar a palavra para o querido Rodrigo Oliveira, que vai dar continuidade no estudo de Lucas, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor pela vida dele. Graças a Deus. Boa noite para os irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. E durante a reunião, qualquer momento da reunião, você tem a liberdade de poder depositar a sua oferta, amém? Qualquer momento do culto, você tem essa liberdade de depositar aqui, na certeza de que você não vai ser abençoado porque você já foi, amém? Você já recebeu a bênção de Deus e por isso que você tem condição de contribuir. Então, qualquer momento da reunião, sinta-se à vontade para poder contribuir com a sua oferta, amém? O pastor estava falando que eu estava de terno, mas qualquer mera coincidência com o meu passado religioso é uma mera coincidência, de fato. Qualquer semelhança, né, irmãos? É uma mera coincidência. Mas não tem nada a ver, né, irmãos? Eu vivi um tempo onde, antigamente, não é como hoje, mas na minha vida religiosa, sentavam-se as pessoas aqui atrás, um monte de gente, tinha mais gente aqui atrás que aí no fundo, na frente. E para subir aqui tinha que estar de terno e gravata. E eu constantemente estava de terno e gravata, e ai de mim se não tivesse. Mas eu não quero nem ter, né, uma aparência, não quero nem lembrar disso, a verdade é essa. Por isso que a gente usa camisa para fora, calça jeans, para não tentar ser igual o que era antigamente. Até porque isso não tem nada a ver, né, irmãos? Né? O que importa, na verdade, é o que nós temos no nosso coração, amém? E a chuteira está lá, viu, Bolão? Pensei em colocar ela na obra. Coloquei no pé, falei assim, vou encher ela de concreto, porque não tem futebol mesmo e tal. E o Bolão falou, ó, vai ter um futebol aí. Eu peguei, limpei a chuteira, tirei o concreto da chuteira. Tá lá, irmão, tá lá, graças a Deus. Aí eu coloquei um outro tênis, mas estamos lá preparados, graças a Deus. Vou ter que dormir 1h da manhã e acordar às 4h, mas vale o sacrifício, né? A mulher já liberou, viu? Tá tudo certo. Então as mulheres aí liberam os maridos, pelo amor de Deus, não deixa os homens ficar... Já até falei com alguns aí. Na verdade, eu cheguei nas mulheres, falei assim, ó, libera o camarada para ir lá, uma vez na semana, pelo amor de Deus. Aí elas liberaram, uns colegas meus aí vão, com certeza. Então, sem demoras, irmãos, vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número... Oh, meu Deus do céu, só essa filha da frente aqui descobriu. Vamos lá de novo? Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo... Meu Deus, acertaram, graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 33 em diante, diz assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, bem como assim os dos fariseus, frequentemente jejumam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto com eles está o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, graça te damos, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de poder estar aqui, de poder compartilhar da tua palavra, de poder pensar sobre ela, de poder entender e compreender pelo Espírito Santo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Eu não quero falar nada de mim mesmo, Senhor,
mas simplesmente aquilo que o Senhor está falando nesse tempo. Que através do Espírito Santo o Senhor possa falar às nossas vidas de maneira especial. Abençoe cada um de nós, Senhor. Os teus filhos que aqui estão, que saíram direto do trabalho, mas que estão aqui, porque há um desejo desesperado no coração de ouvir e de conhecer mais e mais acerca do Senhor. Abençoe cada um de nós, os teus filhos, neste lugar. Fale aos nossos corações segundo o teu propósito e a tua vontade. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero pensar com vocês sobre o versículo 33 até o versículo de número 39. Na verdade, é uma sequência do que nós aprendemos do contexto anterior. Amém? Então isso é fruto, ou esse texto é fruto do contexto anterior. O que era o contexto anterior? Foi sobre a chamada de Levi. E quem era Levi? Quem era Levi? Meu Deus, quem era Levi? Mateus. Mateus é o mesmo que Levi, Levi é o mesmo que Mateus, certo? Provavelmente Mateus Levi ou Levi Mateus, mas o certo é que nós o conhecemos como o Mateus, o mesmo escritor do Evangelho segundo escreveu Mateus, amém? Então o que acontece? O que Mateus era? Cobrador de impostos, ou seja, um publicano, porque o publicano era um funcionário público. E o que era o funcionário público? Era aquele que trabalhava para o Império Romano. E aquele que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos, era um publicano, um funcionário público. E ele estava onde? Na coletoria ou recebedoria, era o lugar onde as pessoas recebiam ou coletavam os impostos, onde eles contavam, faziam toda a contagem dos impostos arrecadados, certo? Jesus passa de frente à coletoria ou à recebedoria e chama quem? Mateus para segui-lo. O que Mateus faz? O segue imediatamente, deixa tudo e o segue. E é interessante que nós aprendemos que não só Mateus seguiu Jesus, mas como fez uma festa para convidar quem? Os seus amigos. Convidando os seus amigos, no meio dos seus amigos foram algumas outras pessoas, provavelmente os penetras daquela época, que eram os escribas e os fariseus. Pensa um povo penetra de festa, eles camaradas. Porque eles chegam ao ponto de dizer assim, ó, Jesus, falando para Jesus, você é um bebedor de vinho, um comedor e tal, e etc. Mas por que eles sabiam disso? Porque toda festa que Jesus estava, lá estavam os penetras dos fariseus e dos escribas. Lá estavam eles. Então talvez, de repente, nem Mateus chamou ele, mas a curiosidade de saber o que Jesus e os seus discípulos estavam fazendo, eles iam nem que seja de penetra. E eles entraram na festa. E aí aprendemos que eles foram para a festa, não para festejar com Levi a sua nova vida, mas foram com Mateus, mas foram para quê? Para espionar Jesus. E aí eu disse que esse texto que nós vamos refletir essa noite é fruto disso, porque eles questionam, a primeira coisa que eles questionam, por que Jesus e os seus discípulos andam com os pecadores? Agora eles vão questionar por que Jesus e os seus discípulos não jejuam e não oram. Olha que coisa. Só que esse questionamento ele já vem vindo. Primeiro eles questionam Jesus por que Jesus toca no leproso. Depois eles questionam Jesus por que Jesus perdoa pecado. Depois eles questionam Jesus por que Jesus anda com os pecadores. Depois eles questionam Jesus e os seus discípulos por que eles não oram e não jejuam. E aí o questionamento segue. E a gente vai perceber o porquê desse questionamento. E por que Jesus é questionado com os seus discípulos por ser diferente dos escribas e dos fariseus que representavam a lei ou a religiosidade daquela época. Nós vamos perceber tudo isso. Mas a gente então aprendeu sobre a chamada de Levi, que é o mesmo que Mateus, a sua chamada, que ele deixa tudo, que ele segue Jesus, que ele dá uma festa para poder não só mostrar para aquelas pessoas que agora ele tinha uma vida nova, mas também que ele queria a mesma vida nova que ele havia recebido de Jesus, também para os seus amigos. Isso é interessante e aprendemos na semana passada isso, de poder estar tão grato pelo fato de Deus ter feito algo na minha vida, de poder contribuir para que as pessoas também que estão ao meu redor, os meus amigos também recebam o mesmo.
Amém? E aí eles começam dizendo assim, ó, os seus discípulos comem e bebem. Por que os discípulos de Jesus comem e bebem? Porque eles estavam numa festa. E eles estavam nessa festa observando como os discípulos de Jesus comiam e bebiam. Você começa a imaginar aquele bando de pescador aqui deveria comer, que era uma beleza. Beber, que era uma beleza. Então, começa a imaginar aqueles homens trabalhando de serviço braçal no mar, porque o pescaria no mar era pesca de rede. Teria que lançar a rede, mas puxar a rede. Então, você imagina esse exercício, lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede. Imagina a grossura do braço de Pedro, por exemplo. Era um homem tipo bolão na vida. Dessa grossura, desse tamanho. E os discípulos de Jesus provavelmente eram tudo desse tamanho. Então aqueles homens comiam e bebiam, que era uma beleza. E aí aqueles homens estão ali, quem sabe beliscando alguma coisinha e observando como aqueles homens comem e bebem e analisando a vida deles de um modo geral. Certo? E aí Jesus traz todo um tema, dizendo o seguinte, mas como eu vou exigir que aqueles que estão num casamento com o noivo, eles deixem de comer e beber? Eu não posso exigir disso, o noivo está presente, se o noivo está presente, eu não posso exigir que eles deixem de comer e beber. Mas dias virão em que o noivo será tirado. E o dia que o noivo será tirado, aí sim eles jejuarão. Porque o jejum estava intimamente ligado ao quê? A um período de tristeza. Você está querendo dizer assim, não é ainda o período de tristeza, então não há necessidade de que eles jejuem. Não há necessidade de que eles deixem de se alimentar. Porque se o noivo está presente, não falta o apetite, pelo contrário, há apetite pelo fato do noivo estar presente. Mas dias virão em que o noivo vos será tirado e faltarão o apetite. De quem faltará o apetite? Não de todos, mas daqueles que seguem o noivo. Porque isso está intimamente ligado ao período de difícil. Os judeus, por exemplo, jejuavam em períodos dos quais eram períodos históricos da vida deles. Períodos, por exemplo, onde eles enfrentaram tristeza e amargura profunda. O dia da expiação, por exemplo, era um dia de jejum geral. O dia, por exemplo, em que o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, esse dia ficou histórico para os judeus e eles jejuam até hoje. Porque eles lembram do passado, lembram do período amargo, do período triste. E talvez, quando Jesus está dizendo assim, o noivo será tirado, ele está referindo à morte dele. Haverá um momento em que eu serei tirado, eu haverei de morrer, e o dia em que eu morrer, aqueles que seguem o noivo haverão de jejuar, não terão apetite para comer. Olha que coisa interessante. E aí ele faz duas parábolas extremamente interessantes, das quais nós vamos refletir aqui essa noite. Primeira parábola, a parábola do pano novo costurando um pano velho. O pano velho está rasgado. Coloca-se um pano novo para remendar a veste velha. E ele diz que ninguém faz isso. Ninguém costura pano novo em veste velha. Ninguém. Porque o que acontece, irmão? Vai acontecer o seguinte: coloca-se um pano novo em cima de uma veste velha rasgada, com o intuito de costurar aquele buraco. A primeira lavada, o que acontece? Para quem conhece aí de costura, o pano novo encolhe. E pelo fato dele encolher, o que ele vai fazer? Puxar o pano velho. O pano velho não tem mais elasticidade. O que acontece? Rasga mais ainda o pano velho. E Jesus estava falando sobre isso. Ninguém faz isso. Coloca-se pano velho e remenda pano velho. Pano novo se remenda com pano novo. E pano velho se remenda com pano velho. Todo mundo sabe disso. Era algo que era comum para eles. Depois ele usa outra parábola. E ele usa a parábola do odre. O que ele está querendo dizer? Ninguém que lança o vinho ou coloca vinho em odres, vinho novo em odres velho. Por que acontece com o odre velho? Põe o odre aí para nós aí, para os irmãos verem. Eu pedi uma imagem aí, esse é odre. Olha que coisa interessante. Talvez a gente lê na Bíblia, né, odres, e etc e tal, e isso parece tão distante, mas isso é um odre. O que é um odre? É uma bolsa feita por peles de animais. Olha aí, que coisa interessante. E colocava o que aí dentro? Vinho. O vinho era novo. O que acontece quando se lança um vinho novo dentro de uma bolsa de pele de animais? O que acontece? O vinho vai fermentar, ou seja, ele vai inchar.
E quando ele enche, o que acontece? Há uma necessidade de que esse odre tenha elasticidade para acompanhar o processo de fermentação desse vinho. Então o vinho vai inchar, então essa bolsa também tem que ter elasticidade para isso, para poder manter esse vinho aí dentro. O que acontece? Jesus falou assim, ninguém pega um vinho novo e lança numa bolsa dessa velha. Porque o que vai acontecer? Quando no processo de fermentação essa bolsa vai romper. Perde-se tanto a bolsa, quanto perde também o vinho. Outra parábola. Obrigado, viu, Douglas? E isso é interessante a gente estar pensando, e ele está querendo mostrar e ensinar alguma coisa para nós, que nós vamos pensar sobre isso. E aí ele fala todo o processo, porque é necessário que o vinho passe pelo processo de fermentação, dentro desse processo da bolsa nova, e aí depois que esse vinho passou por todo o processo de cura e de amadurecimento, ele sai melhor do que? Ele sai melhor do que? Entrou. Esse é o objetivo de lançar um vinho novo dentro de uma bolsa nova. O objetivo é colocar um vinho novo, mas que ele saia dessa bolsa melhor do que ele entrou. Esse é o objetivo. Jesus conclui dizendo isso. Ninguém que bebe o novo, prefere o novo, mas prefere o velho, porque o velho é excelente. Ou seja, o que é esse vinho velho? É aquele que passou por todo o processo de amadurecimento e saiu melhor do que entrou. Saiu como um vinho velho, agora apetitoso e que serve para poder alimentar outras pessoas. Amém? E a primeira coisa que eu quero pensar com vocês nessa noite é o versículo 33. Diz assim: disseram-lhe eles. Eles quem? Mateus capítulo 9, versículo 14, diz e inclui mais um grupo que não está aqui. Qual é esse grupo? Os discípulos de João. Porque se nós lemos Mateus capítulo 9, a gente vai perceber o seguinte, que esse questionamento também partiu por parte dos discípulos de João. Mas se nós lemos Lucas, nós vamos entender que esse questionamento parte por quem? Por que grupo? Pelo grupo dos escribas e fariseus. Só que não só existiam os escribas e os fariseus, mas também os discípulos dos escribas e dos fariseus, mas também no versículo 9, no versículo 14 do capítulo 9 de Mateus, vamos perceber também que incluído a esses aí, estavam os discípulos de João, que também fizeram o mesmo questionamento. Certo? Mas vamos pensar nessa perspectiva. Quem são eles aqui no Evangelho de Lucas? Os escribas e os fariseus. Disseram então os escribas e os fariseus: os discípulos de João, bem como os dos fariseus, frequentemente jejumam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Primeiro ponto para a gente pensar nesse texto. Pensar o seguinte, que as diferenças não podem nos separar. Esse é o primeiro ponto para a gente pensar. As nossas diferenças não podem nos separar. Porque havia uma diferença entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus, haviam diferenças entre eles. Mas essas diferenças não eram suficientes para poder separar os discípulos de João dos discípulos de Jesus. Por quê? Porque muitos dos discípulos de João se tornaram depois discípulos de Jesus. Porque qual que era o propósito de João Batista? Era apresentar Jesus. Quando Jesus vem para ser batizado e João está ali batizando, ali no Rio Jordão, quando ele avista Jesus, o que ele diz para os seus discípulos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, está dizendo assim, agora segue ele. Porque foi para isso que eu vim. Para preparar o caminho para a chegada dele. E ele chegou, agora segue eles. Segue ele. E muitos dos discípulos de João Batista se tornaram discípulos de Jesus. Então qual a diferença entre eles? Não havia diferença entre eles no que tange ao que era necessário e importante. Porque tanto um grupo quanto o outro grupo acreditava em Jesus. Acreditava no Messias. Acreditava na promessa, na chegada do Cristo que viria. Acreditava no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que tantas coisas em que eles eram comuns, no que eles pensavam, e que isso era o motivo que os unia, não estavam em evidência. E os discípulos ou os fariseus, ou os escribas, o que eles fizeram? Usaram justamente aquilo que poderia separar os discípulos de João dos discípulos de Jesus e colocar em evidência.
Às vezes, muitas vezes, aquilo que nos separa será questionado. Só que nós não podemos pensar nisso. Nós não podemos pensar que esses pensamentos diferentes de um grupo de um outro sejam o motivo que nos separem. Pelo contrário, que sejam o motivo pelos quais nos façam crescer. As diferenças, elas não vêm para nos separar, mas elas vêm para que nós possamos crescer um com o outro. No sentido de quê? De complemento. No que você pensa diferente de mim, não pode me separar de mim e de você. Isso precisa nos completar. E é isso que precisamos pensar. Pensar mais naquilo que nos une. E isso há muito por aí na vida cristã, principalmente no que tange a questão de denominacional, há muitas coisas que nós pensamos diferente. E que se nós olharmos para aquilo que eles ou nós pensamos diferente uns dos outros, e isso seja o motivo que nos separa, então há muita separação aí. Mas se nós pensarmos o seguinte, que essas coisas não podem nos separar, porque maior é aquilo que nos une. Por exemplo, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Há um texto na Bíblia assim, e eles usam esse texto muitas vezes para trazer divisão entre nós. Cristãos separados de cristãos, irmãos separados de irmãos, denominações que não se falam, grupos que não se falam e que seguem o mesmo Jesus, o mesmo Cristo, porém não se falam, não se comungam, não estão juntos, porque existe entre eles motivos que os separem. Mas nós precisamos pensar na perspectiva seguinte: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Mas que acordo é esse que nos separam? Se o nosso grande acordo é Cristo Jesus. Cristo é o grande motivo que nos une, mesmo se nós pensamos diferente do outro grupo, e o outro grupo pense diferente de nós. Mas se Cristo é o motivo que nos une, então não tem por que andarmos separados. Podemos sim ter comunhão com quem pensa diferente de nós, porque pensar diferente não significa separação, significa liberdade. Uma vez eu pus uma coisa na minha cabeça, que eu deveria evangelizar os testemunhos de Jeová. Olha que loucura! Eu comecei a fazer uns evangelismos nessa região e percebi que muitas casas das quais eu batia eram testemunhos de Jeová. E aí eu percebi e pensei assim: meu Deus, quantas testemunhas de Jeová que não existe nesse setor aqui. Seródio e Haroldo Veloso, essa região aqui, não sei se vocês sabem, é uma das regiões que mais concentram testemunha de Jeová. Não sei se vocês sabem disso. Talvez até no país, pessoas que se reúnem no mesmo ambiente. Eu bati numa casa da Testemunha de Jeová, bati na outra Testemunha de Jeová, elas me recebiam, e eu comecei a receber elas na minha casa, e eu comecei a estudar sobre Testemunha de Jeová, e pensei: vou evangelizar esse povo. Vou evangelizar os testemunhos de Jeová. Bateu na minha porta a oportunidade de entrar para dentro, certo? Entrar para dentro, sentar na minha mesa e nós vamos falar daquilo que nos une, talvez. E eu fiz isso diversas vezes, só que aí eles foram injuriando comigo e me abandonaram. Não foi eu que abandonei eles não, mas me abandonaram literalmente. Mas uma das minhas conversas com uma testemunha de Jeová, ele virou para mim e disse assim: eu fui cristão a vida inteira, Rodrigo. A vida inteira. Mas cheguei e descobri a testemunha de Jeová. E hoje eu abracei essa religião, estou feliz. Você sabe por que eu aceitei a testemunha de Jeová como um princípio religioso na minha vida? Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque todas as testemunhas de Jeová no mundo inteiro pensam igual. E eu falei assim: você sabe por que eu não sou uma testemunha de Jeová? Ele falou: por quê? Eu falei: porque todo mundo pensa igual. Aí ele começou a falar assim: a igreja fulana de tal aqui da sua esquina, ele apontando ali, ó, pensa diferente daquela ali. Aquela ali pensa diferente daquela ali. E eu falei assim: é por isso que eu sou cristão. Porque aquela ali pensa diferente, mas aquela ali pensa diferente porque eles têm liberdade para pensar diferente. E isso não é motivo que os separam. No cristianismo é assim, temos liberdade de pensarmos diferente uns dos outros, mas as nossas diferenças, elas vêm para nos unir, não para nos separar. Eu falei: você sabe o que acontece com uma testemunha de Jeová que pensa diferente uma da outra? Ele deixa de ser uma testemunha de Jeová porque a testemunha de Jeová vai expulsar ele. Ele não serve para pensar diferente, todo mundo pensa igual. Eu falei: existe uma torre chamada Torre de Vigia, onde existe 12 pessoas que pensam por vocês. É verdade ou não é? Ele falou: não é verdade. Eu falei: então pensa diferente, que amanhã você deixa de ser uma. Eu falei: é isso para a gente pensar, que as diferenças não podem nos separar, e sim precisa trazer unidade.
Existem irmãos que pensam diferente em determinados tipos de assuntos na vida, mas existem coisas que nos unem, que são muito mais fortes daquilo que nos separam. E isso precisa estar em evidência. Por exemplo, o batismo. Quando as pessoas não pensam diferente do batismo, há quem acredita que o batismo tem que ser por imersão. Há quem acredita que o batismo precisa ser por aspersão. Há quem acredita que o batismo, precisa batizar as crianças. Há quem acredita que não, o batismo são para os adultos. Mas independentemente do que eles pensam, do que nós pensamos diferente uns dos outros, nós precisamos pensar o seguinte: todos pensam e acreditam no batismo. Se é batizar criança, se é batizar adultos, se é por imersão, se é por aspersão, não interessa. O interessante é que todos acreditam no batismo e isso é o suficiente para nos unir. Há quem acredita na ceia, por exemplo, que a ceia precisa ser celebrada uma vez no ano. Há quem acredita que a ceia precisa ser celebrada uma vez no mês. Há quem acredita que a ceia precisa ser celebrada uma vez por semana. Há quem acredita que a ceia precisa ser celebrada todas as vezes que a igreja se reúne. Mas independentemente de quando a ceia tem que ser celebrada, nós de pensarmos que todos acreditam na ceia, e isso é o suficiente para nos unir. Há quem acredita na salvação, por exemplo, há quem acredita de um jeito, há quem acredita de outro. Há quem acredita que a salvação é ato único de Deus, o propósito de Deus é Deus que salva e Ele escolhe quem que vai ser salvo, e eles chamam isso de predestinação. Há quem acredita que não, que fazemos parte sim do processo da salvação. Eu tenho um livre-arbítrio para poder escolher ser salvo. Mas independentemente da predestinação ou não, do livre-arbítrio ou não, importante é que todos acreditam na soberania de Deus. Isso é importante e isso nos une. Há quem diverge no pensamento com relação a quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Há quem acredita que Jesus virá no começo da grande tribulação, que são os pré-tribulacionistas. Há quem acredita que não, Jesus vai buscar e arrebatar a sua igreja no meio da grande tribulação. São conhecidos como os midi-tribulacionistas. Há quem acredita que Jesus não, ele vai buscar a sua igreja, mas depois da grande tribulação. São os pós-tribulacionistas. Mas independentemente de antes, no meio ou depois, todos acreditam no arrebatamento da igreja. E é isso que nos une. Então, a gente pensar nisso, irmãos, existe mais motivo que nos une do que motivo que nos separa. Você pode não gostar, você pode olhar no espelho e não gostar do seu nariz, você pode olhar no espelho e não gostar do seu ouvido, mas você não pode arrancar ele de você. Você tem que conviver com ele, do jeito que ele é, mesmo não gostando dele. Porque a vida e a família cristã é assim. Existe muito mais motivo que nos une do que motivo que nos separam. Amém? Esse é um ponto que eles estavam discordando. Depois eles disseram assim, os discípulos de João, bem como assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem oração. A pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: os discípulos de Jesus jejuavam ou não? Sim ou não? De Jesus. Jejuavam, sim ou não? Os discípulos de Jesus oravam ou não? Sim ou não? Oravam. Os discípulos de Jesus jejuavam? Jejuavam. Tanto é que quando Jesus vai ensinar eles lá na frente sobre jejum e oração, ele fala assim, e quando orardes? Ou seja, isso o quê? Isso ensinou o quê? Que eles já oravam. E quando orar? Ele está dizendo assim, eu vou ensinar vocês a orar. Não, eu vou ensinar vocês a reinterpretar a oração que vocês já fazem muito bem. E quando jejuardes? Ensinou o quê? Que eles já jejuavam. Como um judeu que não jejum, não existe judeu que não jejum, não existe judeu que não oram. Mas os discípulos de Jesus, a maioria deles eram judeus? Então o que significa isso? Significa dizer o seguinte, por que do questionamento então? Por que os fariseus, os escribas e os discípulos dos fariseus e dos escribas questionavam, ou até mesmo os discípulos de João questionavam os discípulos de Jesus, por que eles não oravam e não jejuavam? Por que desse questionamento? Uma vez que nós vamos ver nos relatos bíblicos que os discípulos de Jesus oravam e jejuavam sim. Por que do questionamento então? Por que, irmãos? Porque a partir do momento em que eles encontraram Jesus, a oração mudou a perspectiva. Eles tiveram uma nova perspectiva sobre a oração. Quando os discípulos de Jesus encontraram Jesus, tiveram uma nova perspectiva acerca do jejum. Por quê? Porque Jesus lá na frente ele vai ensinar eles a orarem e a jejuarem. Só que o fato deles andarem com Jesus e vendo Jesus orar e jejuar já era um ensinamento e eles já estavam o quê?
aprendendo isso. Por quê? Porque quando eles questionam, ensina-nos a orar como, né, os discípulos de João, por exemplo, ensinavam, etc. Por quê? Porque eles viam Jesus constantemente orando. Eles viam Jesus constantemente fazendo seus jejuns. Então, nós a gente pensar nessa perspectiva é o seguinte, por que então do questionamento? Você sabe por quê? Porque os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, como é que eles jejuavam? Iam lá para a praça, né, com desculpa de ir na padaria, ou com a desculpa de comprar alguma coisa, e justamente no dia de jejum. Ou fazer alguma coisa. E eles iam para as praças públicas. Colocavam um saco de cinza, ou saco de linhagem, cinza na cabeça, e ficava ali triste ali, não escovava os dentes nem nada, e ficava ali parecendo um monte de saco ali no meio da praça. Quem passava ali, falava, está jejuando. Eles, nos dias de jejum, eles andavam tristes, cabisbaixo, que não tinha quem olhasse para eles, não identificasse que eles estavam jejuando. E na oração? Aí é a hora da padaria, né? É aí que é a hora da padaria, né? O cara vai buscar o pão na padaria, aí, oh, meu Deus, 3 horas, hora da oração. E agora, hein? Aí, e orar na praça, para mostrar para todo mundo que estava orando. Então os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, eles oravam e jejuavam porque a vida que eles levavam religiosamente era uma vida aparente. E como é que os discípulos de Jesus oravam e jejuavam? Os discípulos de Jesus jejuavam assim, lá lavavam o rosto, com um sorriso nos lábios e iam jejuar. Porque foi isso que Jesus ensinou para eles. Lava o rosto. Né? Vocês vão jejuar, não precisa mostrar para ninguém que vocês estão fazendo isso. Isso não é algo para vocês mostrar para o outro. Como é que eles oravam? Jesus ensinou, quando vocês for orar, vai para o seu aposento. Entra para dentro do quarto, fecha a porta, ninguém precisa saber. Você não precisa provar nada para ninguém que você é um cristão. Você não precisa mostrar para ninguém que você está jejuando, que você é espiritual. A vida cristã não precisa ser provada para ninguém, quem que você é de fato. Porque quem precisa saber se você é ou não espiritual, não é o outro, é você mesmo. Porque o outro se engana. Mas você mesmo, você não se engana. Você não pode chegar na frente do espelho e falar assim, ei, Rodrigo, como ser um cara legal. E não é verdade. Eu não vou me enganar. Mas eu posso chegar para o outro e o outro olhar para mim e falar, pô, você é um cara legal, meu. Você é um cara espiritual. Eu vejo você direto aí, orando, jejuando. Eu posso enganar o outro. Mas enganar a si mesmo, ninguém pode fazer isso. 2 pessoas você não pode enganar. Você mesmo e o próprio Deus. Então a vida religiosa dos fariseus, dos escribas, era uma vida aparente. Mas a vida cristã que Jesus propunha para os seus discípulos era uma vida espiritual que não precisa ser provado para ninguém. Amém? Vamos seguir, senão a gente perde aqui, né, irmãos? Aí o versículo 34. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Olha que coisa interessante. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está dizendo para eles assim, eles não estão jejuando na perspectiva do que vocês entendem sobre jejum. Eles não estão orando na perspectiva que vocês entendem sobre oração. E aí Jesus está questionando. Jesus não está dizendo que eles não oravam. Jesus não está dizendo que não precisava mais orar. Jesus não está dizendo que não precisava mais jejuar. Não era essa a ideia. Jesus estava justamente confrontando a maneira com que eles oravam e jejuavam. Jesus está dizendo assim, eu estou presente, eu sou o noivo. E quando o noivo chega, as coisas mudam. O jejum muda, o tipo de oração muda. E é isso que ele está querendo dizer aqui. Sabe, quando nós encontrarmos Jesus, irmão, as coisas têm que mudar. Sabe, às vezes nós encontramos a religiosidade, o sistema religioso, mas nós não encontramos Jesus ainda. Porque o dia que nós encontrarmos Jesus, o verdadeiro noivo, as coisas precisam mudar. E foi o que ele está querendo dizer aqui. As coisas mudaram. Não são mais a mesma coisa. Aí ele entra na parábola, para justamente mostrar o que de fato ele veio fazer. Porque aí ele pega, o que ele usa? Ele usa então, agora no versículo de número 36, também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova. Presta atenção. Veste nova. E põe em veste velha. Pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Olha que coisa interessante. Ele usa essa parábola para tentar mostrar o quê? O que ele quer dizer com veste velha?
O que significa veste velha aqui? Significa a vestidura da religiosidade atual. Ele está dizendo assim, ó, a religiosidade baseado na tradição judaica é veste velha. E que aí existem alguns furos nessa veste. Ou nessa tradição religiosa de vocês, existem sim uns furos aí. E que de fato precisa de alguns remendos. Mas não sou eu que vim remendar. É isso que ele está dizendo. Porque o que eu vim apresentar para vocês é uma vestidura nova. É algo novo. E eu não vim com o propósito de remendar a religiosidade de vocês, baseado nas suas tradições. É isso que Jesus está querendo dizer. Porque na mentalidade dos judeus, começa a imaginar a mentalidade deles, vamos entrar na mente deles. O que eles pensavam? Pensavam o seguinte, o Cristo vai vir, certo? Montado num cavalo branco, que é isso que eles acreditavam, que ele viria montado num cavalo branco, passaria pela porta oriental, que era uma das portas do muro de Jerusalém, que está lá fechada até hoje. E o intuito deles é que essa porta somente se abriria quando Jesus, o Cristo, não Jesus, o Cristo, de fato, entraria por essa porta. Então essa porta está até hoje fechada, que é a porta oriental. E aí é interessante que eles pensaram, Jesus vai entrar por essa, o Cristo vai entrar por essa porta, montado num cavalo branco, assim como em Apocalipse. O Apocalipse deles é essa visão que eles têm de Cristo. Ele vai vir, vai chamar os escribas, os fariseus e os saduceus para serem os seus discípulos, vai aproveitar da religiosidade atual e vai dar sequência ao propósito dele. É isso que eles acreditavam. Essa era a mentalidade deles. Bom, se esse é o Cristo, por que ele me chamou para ser o seu discípulo? Se esse é o Cristo, por que ele não jejum como nós jejuamos? Se de fato ele vai usar da religiosidade que já existe para poder dar sequência ao seu propósito? Porque se esse é o Cristo, por que ele se ajuda com os pecadores se nós que somos donos da religiosidade não nos ajuntamos com eles? Porque se esse é o Cristo, por que eles não oram como nós oramos nas praças públicas para mostrar para todo mundo que oramos? Que papel é esse? Que Cristo é esse que não vai fazer uso da nossa religiosidade, que é antiga? Que o fundador dela é o nosso pai Abraão. Por que ele não vai usar dessa religiosidade e agora ele vem com esse papo de trazer algo novo? É isso que eles estavam querendo dizer. Aí Jesus chega para eles e fala, eu não vou usar da sua religiosidade. Eu não vim trazer remendo para costurar uma religiosidade que já existe. Eu vou botar fogo nessa religiosidade. E vou construir algo novo. A minha proposta é algo novo, não é remendo. É algo novo. Por isso que os meus discípulos não jejuam como os seus. Por isso que os meus discípulos não oram como os seus. Porque o que eu propus para eles é algo novo. Não é um remendo na religiosidade que já existe. Isso fica claro quando ele chega diante do templo de Herodes. O templo de Herodes era uma magnitude, uma beleza que não tinha igual. Os discípulos de Jesus chegaram e falaram, Senhor, olha que beleza, o orgulho da nação judaica. Olha que magnitude, que beleza esse templo. Levou mais de 40 anos para ser construído, Senhor. Jesus vira para aquele templo e fala assim, eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E não ficará pedra sobre pedra. O que Jesus está querendo dizer? Eu vou rasgar o pano velho. Pano velho eu vou tacar fogo e vou trazer algo novo para vocês. O outro ponto que nos deixa claro sobre o ponto de vista de Jesus trazer não remendo, mas algo novo, é quando Nicodemos vem encontrar ele. Nicodemos, religioso ao extremo, vem de noite para não ferir a religiosidade que ele acredita. E ele vem e se apresenta diante de Jesus e fala, Senhor, o que eu posso ser útil para essa nova visão que o Senhor tem? Porque afinal de contas, eu sou um cara da religiosidade, eu tenho muito para contribuir. O que eu tenho que fazer, Senhor, para poder andar contigo? Ele falou, Senhor, sabe o que você tem que fazer? Começa tudo de novo, do zero, aí você vai me ajudar. E o que eu tenho que fazer então? Então você tem que nascer de novo. Nascer de novo significa, comece do zero. Porque aonde você está, que você pensa que vai contribuir com alguma coisa, você vai atrapalhar. Porque se eu colocar pano novo em pano velho, vai rasgar tudo e vai virar uma bagunça aqui. Então você quer me ajudar, Nicodemo? Então nasça de novo, comece tudo novamente. O que significa isso para nossas vidas? Significa dizer o seguinte, a proposta cristã que Deus tem para cada um de nós não é um remendo. É uma nova vida. Sabe, tem muita gente assim, irmãos, pensa assim, eu sou uma pessoa boa. E eu vou entrar naquela religiosidade, sim, existem uns furos na minha vida, alguns desvios aqui que precisam ser consertados. Então eu vou lá para aquela religião, Jesus vem e remenda algumas coisinhas na minha vida e está tudo certo. E a vida cristã não é assim.
Ah, eu sou uma boa mãe, então se eu sou uma boa mãe, então eu não tenho muito o que consertar nessa área. Ah, eu sou um bom pai, então não tenho muito o que consertar nessa área. Eu sou um bom filho, não tenho muito o que consertar nessa área. Mas existe algumas coisinhas sim que precisam de uns certos remendos. Então eu vou para a vida cristã e Jesus vai remendar o que precisa ser remendado e está tudo certo. Aleluia! Não é assim, irmãos? Não. Aí quando você chega aqui, aí Jesus pega e fala assim, você é um cara bom, então eu tenho uma proposta para você. Sabe o que você precisa fazer com essa vida velha sua? Cruz. É o único jeito, cruz. Ah, mas eu sou um bom pai. Cruz, bom pai. Ah, eu sou um bom filho. Filho, bom filho, cruz. Ah, mas eu sou bom nisso. Cruz também. Então, a proposta cristã que Deus tem para cada um de nós não é um remendo. Deus não quer remendar a sua vida. Deus quer levar a sua vida antiga para a cruz. Para que através da cruz nasça um novo homem. Essa é a proposta de Jesus. Sabe o que é interessante? Isso é o batismo. O que a gente aprende sobre o batismo? Nós aprendemos aqui, numa dessas lições de Lucas, que o batismo é esse de águas que nós participamos algumas vezes. O que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, que esse batismo é simbologia do que já aconteceu dentro de você. E então, o que acontece aqui? O que acontece? Pega um camarada, bota dentro de uma água, e ele está aqui vivinho da Silva, a gente pega e cruz. A gente mata ele, literalmente. Né? Simbologicamente, a gente mata ele. Depois do processo de matar, o que a gente faz? Sepulta. Não é assim? E depois de sepultado, ressurreição. É isso que acontece. Crucificação, sepultamento e ressurreição. Isso aconteceu com você. A partir do momento em que você aceitou o Evangelho entrou dentro de você, cruz. Vamos para a cruz com Cristo. Depois da cruz, o que resta depois da cruz? Sepultamento. Depois do sepultamento, ressurreição. Agora você é uma nova vida. E sabe o que ressuscita? A segunda parte da parábola. Qual que é? Um odre novo. É isso que ele vem falar agora. Ele está dizendo assim, ó, não se lança vinho novo em odre velho. Sabe o que significa isso? Jesus não vai derramar em você algo novo da parte dele enquanto você não morrer, não for sepultado e não ressuscitar em nova criatura. Porque o vinho novo de Deus são para pessoas novas. O vinho novo de Deus é o Evangelho. O Evangelho só é para aqueles que morreram, que foram sepultados e que ressuscitaram em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque se nós mantemos a vida velha recebendo um Evangelho novo, o que vai acontecer? Você vai estragar o Evangelho em você e você vai se estragar. Olha que coisa. Por isso tem gente que não permanece. Por isso que tem gente que vem para a vida cristã, passa 2, 3 meses, ele está fora de novo. Por quê? Porque não permitiu o processo da crucificação, do sepultamento e da ressurreição. Começou a ir para a cruz. É escândalo. Não, cai fora daqui, vamos e vai. Não suporta o vinho novo. Porque o vinho novo são para aqueles que de fato quiseram voluntariamente ir para a cruz. Tem que ser um processo voluntário. E o processo da cruz é doloroso, é difícil, é sofrimento. E nem todo mundo quer submeter. Quando o sofrimento vem, cai fora. Porque acredita que a vida cristã é um alívio. Que o Evangelho é indolor. Que a primeira dor na unha já pensa, meu Deus, estou fora, porque eu vim para Cristo, porque na verdade me falaram que esse Evangelho, o povo não fica doente, o povo não sofre, o povo não fica desempregado, esse Evangelho é que eu quero para mim, mas agora não, eu estou desempregado, a coisa está difícil, eu estou sofrendo que não tem mais jeito. É o processo da cruz. E aí ele cai fora, porque ele não entendeu que esse é o processo da vida cristã. Aqueles que vêm e começam a receber o processo de Deus nas suas vidas, pense nisso, não seja enganado, não entre por essas portas pensando que a coisa vai mudar e ir para melhor no início. Não, a excelência e o vinho bom vem depois. Mas o processo de receber o vinho novo, aí a coisa aperta. Irmãos, lamentabilíssimo, engano de uma igreja que prega que você vai entrar aqui e as coisas vão mudar da água para o vinho. Lamentabilíssimo engano. Todos aqueles que decidiram ir para a cruz com o Senhor Jesus, decidiram voluntariamente a sofrer por amor a Ele. E entrar por essas portas é abrir os braços e dizer, Senhor, eu quero essa cruz.
Eu aceito o sofrimento. É difícil, mas eu quero passar pelo sofrimento. Quero passar pelo processo do sepultamento, mas quero também me ressuscitar com o Senhor. Aí começa a vir um bom, irmãos. Mas inicialmente é difícil. Tudo é mais difícil. Um jovem se converte, os pais não entendem. Os pais se convertem, os filhos não entendem. O marido converte, a esposa não entende. A esposa converte, o marido não entende. Fica mais difícil no trabalho, os amigos correm, as coisas ficam mais complicadas. De repente o emprego que você está não tem nada a ver com o cristianismo e você abandona, fica desempregado. E agora, como é que estão as coisas? Meu filho com dificuldade, começa as coisas a apertar e as dificuldades... Isso é cruz. É que nós não esperamos o processo terminar. Isso vai passar. Mas quando isso passar... de fato, nós vamos experimentar a excelência do vinho bom. E é isso que nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar o seguinte, que a vida cristã não é um remendo. Porque muitas pessoas pensam nisso. O que as pessoas pensam? As pessoas pensam assim, meu Deus, se o Silvio Santos se convertesse, esse Brasil todo se converteria com ele. Se um fulano de tal, o cantor, sei lá, me fala um cantor aí, está na mídia aí, me fala aí. Hã? Ninguém vê um cantor, irmão? Só eu que assisto essas coisas? Oi? Gustavo, isso, beleza. Gustavo Lima se converte, vai arrastar a juventude tudo para Cristo, que maravilha! Lamentabilismo, engano, porque a vida cristã não é um remendo. Porque a gente pensa assim, Gustavo Lima está cantando lá e ganhando dinheiro, rios de dinheiro. Ele vem para o evangelho e começa a cantar música gospel e começa a ganhar dinheiro com os cristãos. Amém, glória a Deus por isso. Quem disse isso? Quem disse isso, irmãos? Que a pessoa canta lá fora, que ganhava dinheiro lá fora, ele tem que ganhar dinheiro aqui dentro, porque agora ele se converteu ao cristianismo e ele vai começar a pregar o evangelho através disso. Quem disse isso? A vida cristã não é um remendo. E tem muita gente assim. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a vida cristã, ela vem na vida de uma pessoa, no sentido de levá-la para a cruz. E quando ela ressuscita uma nova pessoa, sabe quem vai direcionar o que ela vai ser na vida cristã? O Espírito Santo. E é isso que é interessante a gente pensar. Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, não o mundo, mas você, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. O problema é que nós colocamos expectativa nas pessoas e queremos que elas sejam o que nós queremos, não o que Deus quer. Quer um exemplo disso? Lucas, o grande médico, se converte ao cristianismo. Talvez as pessoas batem nas costas e dizem assim, agora sim, um médico cristão que vai abrir fronteiras e que através da medicina vai ganhar muita gente para Jesus. Foi isso que aconteceu? Lucas, o médico, se converte. O que ele se torna? Um historiador e um escritor. Porque essa era a vontade de Deus. Porque senão hoje, depois de 2000 anos depois, nós não estaríamos aqui falando de Jesus nessa perspectiva que estamos falando hoje, se não fosse por causa do historiador ou escritor Lucas. Porque Deus sabe o que serve para você e o que não serve. De repente um mega star, cantor, se converte ao cristianismo. Ele vem para a igreja, ele aceita o Senhor Jesus, de repente ele não vai cantar. Ele vai pregar. De repente ele não vai pregar. De repente ele está vivendo num mundo de muitas pessoas ao redor dele. Mas de repente, sabe o que ele vai ser? Deus tem para ele uma vida normal. É isso, ó, você viveu a vida inteira lá fora, gente te cercando e carro de segurança ao seu redor, você vive uma vida tribulada. Agora eu tenho uma vida normal para você. Porque o que Deus tem para você, só Ele sabe. Não coloquemos expectativa na vida das pessoas, porque só Deus sabe o que de fato essa pessoa precisa ser. E de fato o que ela precisa ser útil na vida cristã. E isso não é papel meu, papel seu, papel nosso. É papel do Espírito Santo. E Ele faz isso segundo a necessidade do povo de Deus. Amém? Então não é um remendo, irmãos. Não pensa nisso. Ah, meu Deus, eu sou um pedreiro, me converti, agora eu vou construir um monte de templo para o Senhor. Não, esquece isso aí. Você se converteu, você vai agora. Agora que entra o que é interessante. Sabe o que entra o que é interessante? Porque é o seguinte, eu me converti, eu fui para a cruz, morri, ressuscitei uma nova vida. E agora? O que vai acontecer com a minha vida? O que eu tenho que fazer? Eu preciso pregar e evangelizar. E agora? Não, peraí. Agora você precisa entender o processo do vinho. Porque receber o vinho, beleza, você já é um novo odre.
Olha que maravilha, um novo odre. Você está pronto, você está pronto para receber um novo vinho na sua vida. E agora o que você precisa fazer então? Você não precisa fazer nada. Agora o processo da sua vida é tempo. Sabe por quê? Porque o vinho precisa amadurecer. Precisa passar pelo processo de fermentação. Sabe, e esse processo às vezes é lento. Quanto tempo passa um vinho para ser bom? As pessoas chegam lá e abrem aquele vinho e falam, pô, 30 anos, olha que maravilha esse vinho, 30 anos. Aí o outro toma, talvez está até ruim, mas fala, mas que maravilha, que delícia. Aí o outro chega e fala assim, estou reservando esse aqui, ó, lembra do fulano de tal, meu filho, que está com 30 anos? Então, quando ele nasceu, eu comprei essa garrafa. Olha que maravilha. E nós vamos abrir hoje essa garrafa, depois de 30 anos. Aí toma aquele vinho assim, ó, sabe, não querendo acabar com ele. Que ele permaneça muitos anos. Aí para quem é pau d'água, então, bicho, é 2 minutos. Mas olha só o processo. Sabe o que acontece? Eu tenho um exemplo para você, João Batista. João Batista vai para a cruz, ressuscita, sepultamento, ressurreição, agora um homem está ponto de bala. E agora o Senhor fala, agora calma, é o vinho novo agora. Ele recebe o novo vinho de Deus. E sabe quanto tempo esse vinho ficou dentro de João Batista, irmão? Trabalhando, João Batista. E João Batista estica daqui, estica dali, estica daqui, estica dali. É o processo da fermentação. É o vinho novo, é o evangelho dentro de João Batista. João Batista está para explodir, mas ele é uma bolsa nova. E como uma bolsa nova, ele tem elasticidade para suportar o evangelho dentro dele. E isso passa 30 anos, esse evangelho dentro de João Batista. Só depois de 30 anos, João Batista está pronto agora para poder ser usado. Por um período de 6 anos, depois de 30 anos, todo aquele processo do vinho de amadurecimento. Agora João Batista está pronto. E foram suficientes 6 meses para que as pessoas fossem alimentadas daquele vinho que durou dentro da vida de João Batista 30 anos. E todas as pessoas que se alimentavam daquilo que saía da boca de João Batista diziam, grande é este homem. Jesus chega ao ponto de dizer, não houve um homem grande, nascido de mulher, como João Batista. 6 meses. Foi o suficiente para sair vinho excelente, para que todas as pessoas pudessem se alimentar. E elas pudessem falar desse vinho que João Batista tomou, e nós estamos falando dele até hoje. Você já imaginou você tomar um vinho e falar dele a vida inteira? Nós estamos falando de gerações e gerações que passaram e passaram e passaram. Muita gente morreu. Nós estamos falando, outras pessoas vão falar do vinho que saiu de excelência da vida de João Batista. Porque ele soube esperar o tempo. Ele soube esperar o período do amadurecimento. Então, para que serve a cruz? Serve para que o velho homem morra. Para que depois disso vá o sepultamento. Depois do sepultamento, ressurreição. Para que a ressurreição? Para você estar pronto. Agora você é um odre novo. Para que ser um odre novo? Para receber o vinho novo. Para que agora esperar? Porque o vinho precisa ser trabalhado dentro de nós. Precisa passar pelo processo de fermentação para que depois saia um vinho de excelência. E termina o texto dizendo, e eu também termino dizendo, ninguém que tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Porque diz, o velho é excelente. O que significa isso? Que o vinho que entrou em você precisa sair de você melhor do que entrou. Bem melhor. Porque o vinho que entrou é novo. Mas o vinho que tem que sair de você é um vinho amadurecido. Trabalhado dentro de você. Com um objetivo. E que objetivo é esse? Alimentação. Alimentar quem de fato carece de alimento. Porque no nosso contexto, o que é vinho para nós no nosso contexto atual? Vinho para nós é curtição. Vinho é aperitivo, né? Assim, vai lá tomar um cálice de vinho para comer uma picanha. Ou tomar um cálice de vinho para abrir o apetite. Para nós, esse é o contexto, é um aperitivo. É algo para se alegrar. Para ficar meio aéreo, não é assim que a gente toma vinho? Os irmãos não tomam vinho? Meu Deus do céu. O sábio está perdendo. Cuidado, cuidado. Você não, misericórdia. Vai devagar, hein? Você não pode incentivar, que se incentivar aí, os irmãos vão chegar tudo embalado aí no dia. Mas de pensar assim. E no contexto judaico? O que era vinho no contexto judaico? O que era vinho?
alimento. Essa era a questão. No nosso, aperitivo. É algo para se delirar. No contexto judaico, o que é vinho? Alimentação. Sabe o que é vinho para o judeu? É um copo de leite para nós hoje. Você chega de manhã, toma um copo de leite, estou saciado, vou para o trabalho. Porque ele te alimenta. Ninguém toma um copo de vinho de manhã e vai trabalhar. O judeu talvez até faça isso. Porque para ele é isso. Isso faz parte da alimentação. Todo judeu, no almoço, na janta, onde quer que seja, tem um vinho para se alimentar. Contexto, alimentação. Qual o objetivo do processo do trabalhar do vinho novo dentro de você? Que ele saia melhor do que entrou, mas qual o objetivo? Alimentar quem? O outro. Sabe por que você precisa estar pronto? Porque o outro precisa ser alimentado. Sabe por que o processo precisa de tempo? Ser trabalhado para que o outro que você vai alimentar receba um vinho de excelência. Porque se ele receber o vinho novo, não vai adiantar. Ele precisa receber um vinho que foi trabalhado dentro de você, amadurecido dentro de você. E quando sair de você, vai sair com excelência. E quando sair com excelência, vai alimentar quem de fato precisa ser alimentado. E esse é o objetivo. Aliás, esse é o objetivo da vida cristã. Você não está aqui por causa de você. Você não está aqui por causa de qualquer outra coisa. Você está aqui por causa do outro. Foi para isso que você foi chamado. Vida cristã é isso, é o outro. O foco é o outro. O objetivo é o outro. O alvo é o outro. Sempre é o outro. Precisamos ser uma árvore frutífera para quê? Para que o outro se alimente do fruto. Precisamos então de vinho de excelência para que o outro se alimente desse vinho de excelência. Somos videiras, Jesus é a videira, nós somos os galhos, mas as frutas, os frutos nascem nos galhos. Qual é o objetivo? De que as pessoas se alimentem desse fruto. Amém? O alvo nosso é o outro. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor. Pelo privilégio e oportunidade de poder estar aqui, Senhor. De poder compartilhar e pensar acerca de tudo aquilo que compartilhamos essa noite, Senhor. Que não fiquem as minhas palavras apenas, Senhor. Mas que o Espírito Santo possa convencer os irmãos dessa verdade. Que precisamos ir para a cruz constantemente. Para que haja sepultamento do nosso velho homem, Senhor. E para que ressuscitemos como uma nova criatura em Cristo Jesus. E estejamos prontos para receber o novo do Senhor. E não somente pronto para receber, Senhor, mas pronto também, Senhor, para poder esperar o tempo do processo do amadurecimento desse vinho dentro de nós, que é o Teu Evangelho. Para que estejamos prontos agora, Senhor, para poder oferecer a este mundo tão carente e faminto, Senhor, de um vinho de excelência, de um evangelho puro e simples, que mata a fome desesperada daqueles que estão famintos neste mundo, Senhor. Que possamos ser luz, bênção, sal, que possamos ser alimento para o faminto, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, os Teus filhos, o Teu povo neste lugar, Senhor. Que possamos, cada vez que nos reunimos aqui, Senhor, neste lugar, Senhor, possamos aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor. Mais e mais do Teu Evangelho, mais vinho novo dentro de nós. Mais o trabalhar do Senhor em nossas vidas. Mais oportunidade de oferecer algo de excelência para aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Abençoe essa igreja, as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da peste. Livra-nos, Senhor, das enfermidades, Senhor, que vêm para nos assolar, Senhor. Teu poder curador, Teu poder restaurador, a Tua vontade, Senhor, acima de tudo. É o que nós queremos neste lugar. E é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Que verdadeiramente possamos passar pelo processo de amadurecimento em nossas vidas. Isso é uma verdade que não podemos negar. Às vezes somos ansiosos demais e burlamos algumas etapas. Às vezes somos empolgados demais e comprometemos demais algumas pessoas que ainda estão querendo, precisando amadurecer. Mas que você, meu irmão, possa saber discernir o seu tempo em Deus.
o seu tempo em Cristo Jesus.